Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Já adentramos um novo ano, novas lições, novos aprendizados e chegamos à lição de número 3. Que alegria é podermos estudar a Palavra de Deus a cada dia, a cada semana, a cada ano que vai se passando. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa, neste momento, buscar mais da presença do Senhor e aprender um pouco mais de sua palavra. Quero vos apresentar neste momento os meus amigos que estão comigo nesta manhã, para que juntos nós possamos discorrer desta lição tão bonita, tão importante para o nosso aprendizado. Aqui do meu lado direito, Alan. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Um bom dia para você, um bom dia para quem nos acompanha. É um privilégio estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos do amor da pessoa do nosso Deus. Que você aproveite, que o Santo e Bom Espírito esteja com você e assim possamos crescer mais na graça do nosso Senhor. Amém. E ao meu lado esquerdo, Sidmar. Seja bem-vindo. Gratidão a Deus, primeiramente, por poder estar aqui mais uma vez. Ano novo, lição nova, com temas maravilhosos. E, como já disse, minha gratidão de estar aqui com vocês, com dois queridos aqui, para recapitularmos aquilo que aprendemos no estudo da Bíblia durante a semana. Amém. Muito bem, a lição de número 3 traz como título Agradando a Deus. O tema central deste trimestre, né? Se você aí que nos acompanha, que não tem a sua lição, ainda há tempo, pode estar sendo adquirido. Tem também nos canais digitais aí da Casa Publicadora Brasileira, em que você possa adquirir sua lição. Ela vem falando sobre o amor e a justiça de Deus. E nós, quando olhamos isso, pensamos, né, como pode ser um Deus tão grandioso, amar tanto e mesmo assim ser justo. E a lição 3 fala agradando a Deus. E aí a gente para pensar, né? Nossa, o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Será que eu estou desagradando a Deus com as minhas atitudes? E aí nos traz à mente, às vezes, barganhas até, né? Eu vou fazer isso porque eu vou conquistar isso de Deus. Eu vou fazer aquilo porque Deus vai agir de tal maneira. Será que é dessa maneira que nós agradamos a Deus? Ei, meninos, alguém quer falar sobre isso? Antes de eu ler o verso. É assim que nós agradamos a Deus? Eu posso começar falando, inclusive dando aqui um bom dia, né, para nós, mas eu não sei que hora você vai estar assistindo, mas para o Sidmar também. Eu não quis dar um spoiler, né? Então acabei não cumprimentando ele. Muito bom estar aqui com a Vanessa e com o Sidmar também. Bom, passa muito por nós entendermos quem nós somos e quem é Deus, né? E uma grande questão que nós temos visto e que esse trimestre tem sido uma bênção, e essa lição também que nós estamos começando a recapitular, é compreender um pouco mais quem é o nosso Senhor. Né? Isso é fundamental. É importante nós entendermos que não importa o quão longe nós fomos, não importa o quanto nós fizemos de mal, mas Deus continua amando a mim e a você. O inverso também é verdadeiro. Não importa o quanto você faça de bem, o quanto você ajude, né? Deus continua te amando também. Né? Então, o amor de Deus, ele é diferente do nosso. Né? O nosso, ele varia, ele oscila. Muitas vezes é uma montanha-russa entre amor e ódio. Né? Mas o amor de Deus é como um avião em velocidade de cruzeiro. Né? Ele é constante. Agora, dentro desse amor de Deus, será que é possível a gente, mesmo assim, agradar a Ele? É isso que a lição ela vai apresentar para nós. É possível sim. Né? Sim. Além dele nos amar e nós amarmos a Ele, é possível Ele estar feliz, se alegrar. Né? Eu também não quero dar spoiler sobre isso, mas é possível sim, Vanessa. E nós vamos ver aqui na recapitulação da lição que Deus ele se agrada de nós. Né? Mas precisamos entender que nós não temos mérito nenhum. Sim. Esse é o grande segredo que a lição ela vai mostrar nessa semana. Muito bem. E aí o nosso texto-chave, texto central, é de um livro bem pequenininho, né? Quase as pessoas têm até dificuldade às vezes para encontrar na Bíblia, que está em Sofonias. Sofonias 3,17 diz assim: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor.
Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. É interessante, né? Deus dando gritos de alegria, já pensou? É interessante, nós vemos o contexto, né, de que Deus, na verdade, nós vamos agradar a Deus fruto de um relacionamento, né? Tem um relacionamento íntimo com Deus. E quando o povo de Judá estava em queda espiritual, Deus mandou seu porta-voz lá, Sofonia, falar essa mensagem poderosa aí, né? Com exultação, eu só por curiosidade fui pesquisar, diz assim que é um alvoroço de contentamento, né? Então é muito bom, nós sabemos que Deus está sempre à nossa disposição, né? E o prazer dele é estar conosco, né? E aí essas palavras por si só, né? Do verso que você leu, dá-nos encorajamento, porque nós às vezes pensamos que nós, na nossa pequenez, não conseguimos agradar a Deus. E quando nós pensamos assim, o Senhor fica decepcionado quando vê que nós não damos o valor que Ele tem por nós, né? Exatamente. Ele fica decepcionado. Muito bem. Essa lição ela tratará de 3 pontos importantes, né? Ela vem nos trazendo que o prazer de Deus em suas criaturas mostra o quanto nós somos valiosos para Ele. Primeiro ponto. Segundo ponto, o prazer de Deus é a razão da alegria e do louvor humanos. E o terceiro ponto, precisamos de Cristo para agradar a Deus. Agora a gente chegou no ponto-chave central, né? Então, a lição vai discorrer sobre todos esses pontos aí. E nós somos muito mais valiosos do que podemos imaginar. O Sidmar já comentou um pouquinho, e é uma realidade. Às vezes nós nos sentimos deprimidos, né? Tem dias que a gente está assim mesmo, né? Não se sente com tanto valor. Esses dias a minha filha brincando comigo, ela falou, mãe, tem dia que a tua autoestima está lá nas alturas, e tem dia que a mãe se coloca lá embaixo. É dias e dias, né? Que tem os problemas, as coisas que ocorrem na vida, a gente desanima muitas vezes. Mas para Deus nós temos um valor tão grande que nós não podemos mensurar. E Ele se agrada e Ele tem prazer em estar com os seus filhos, Ele tem prazer naquilo que os seus filhos realizam, principalmente quando se arrependem daquilo que pratica, que não é tão bom assim, e o buscam de todo o coração. Então, o Senhor, Ele se alegra. E a lição, ela trouxe algo que eu achei interessante, né? Que às vezes a gente não para analisar. Que Deus, que não há ninguém que Deus não ame. Mesmo que seja o pior malfeitor, mesmo que seja a pior pessoa que existe no mundo, a maneira das suas atitudes, do que ela faz, não há como Deus não amá-la. E aí você para analisar, puxa vida, mas existem tantas pessoas más que praticam tantas coisas ruins. Se a gente puxar na história, né? Temos aí Hitler, por exemplo, quantas pessoas foram assassinadas pela maldade desse homem, mas Deus o amava. E aí você para analisar, puxa, quem sou eu para Deus me amar tanto? Tem até uma música, né? A gente que lida com música sempre lembra de trecho de música, né? Mas como somos amados por Deus? Como somos considerados como a menina dos seus olhos, de tão preciosos que nós somos para Ele, né? Interessante isso, né? Podem comentar aí. Só fazer uma observação no que você falou, que nós somos mais valiosos do que podemos imaginar. E qual que é o segredo de nós sabermos esse amor, né? Qual o segredo? O segredo é a carta de amor que Deus deixou para nós, né? E nós temos aí o privilégio de termos um guia de estudo diário que trata de diversos temas, mas o principal é que mantém você ligado a Deus através da sua carta de amor da Escritura Sagrada. É isso mesmo. Vai falar algo? Não. Posso falar. Aqui na lição de domingo, né, como vocês comentaram, que tem como tema aqui mais valioso do que podemos imaginar, Deus, Ele nos criou, Ele nos mantém, Ele enviou o que tinha de mais precioso no céu, o seu Filho, para passar por tudo que nós conhecemos através da palavra, como o Sidmar falou. Hoje, Ele intercede por nós,
antes dele subir ao céu, ele prometeu o Espírito Santo, que é Deus conosco hoje, né? E nós não temos noção do que ele faz e do que ele manda os seus anjos fazerem para nos proteger e nos salvar, né? Então, é o que a Vanessa comentou realmente. Nós temos também altos e baixos na maneira como nós nos enxergamos. A imagem aqui da lição, né, da capa da lição, ela vem trazendo uma espada que é a própria palavra de Deus, mas a espada está alicerçada na palavra, né? Nós precisamos aprender a viver pela palavra, né? Então, mesmo quando o meu coração me condena, mesmo quando eu caí em pecado, mesmo quando eu estou me sentindo mal, né, comigo mesmo, eu preciso crer nas promessas, né? Então ele diz assim: aquele que vem a mim, de modo algum eu lanço fora. Ele não está falando de que jeito, venha sem pecado ou venha fazendo uma boa. Não. Venha como Né? está. Da maneira como eu estou. Né? E também tentando crer que a palavra ela faz sentido para mim, nós precisamos entender que Cristo é o Filho de Deus. E agora nós somos filhos de Deus também. Né? Nós somos chamados de filhos de Deus, filhos do Espírito. Por quê? Porque somos irmãos de Cristo Jesus. E fomos comprados por um preço muito alto. Um preço infinito. Infinito. Agora, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos também nos apropriar das promessas da palavra de Deus. Né? Então, quando Deus ele diz para Jesus: este é o meu filho amado em quem me comprazo, se eu creio na palavra, ele está dizendo isso para mim também. A Vanessa, você é minha filha amada em quem me comprazo. Sidmar, Alan, e assim vai. Você que está em casa também. Né? Então, dessa maneira, nós começamos a entender um pouco mais que somos valiosos para Deus. Né? Eu costumo dizer que Deus ele tem uma maneira de lidar com cada um. A pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é prepotente, mas ela dá uma brecha para o Espírito Santo, Deus traz ela para o nível certo. A pessoa que se sente indigna, pecadora, a pessoa que não tem estima, a pessoa que ela está no fundo do poço, ele estende a mão, ele puxa para o nível que ele quer. Né? Então é assim que ele trabalha. E só para finalizar a lição aqui de domingo, ela vem trazendo o que a gente conversou aqui na parábola do filho pródigo. Né? E a lição, ela vem mostrando como que o pai ele quebra protocolo para amar. Né? E a gente é cheio de barreira, de preconceito. A gente quer bloquear o poder de Deus na salvação das pessoas. Né? E aqui a gente vê, né, o filho que se perdeu, depois de tudo que ele fez, ele gastou a herança com o pai em vida, isso era uma desonra. Mas quando o filho aponta no horizonte, ele quebra o protocolo de novo, ele sai correndo, isso o pai não fazia. O pai oferece uma festa, né? E nós vemos aqui na pergunta de número 1 que Deus ele se alegra. Como é que pode um negócio desse, né? Cada pecador. Por isso que a relação com Deus é uma relação ganha-ganha. É diferente do mundo que a gente vive. As pessoas querem ganhar em cima de nós, né? Mas quando eu me achego ao Senhor, eu tenho uma relação ganha-ganha. Então eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. É um ganha-ganha. Né? Ele me dá a fé, Ele me dá o arrependimento, Ele me dá o perdão, Ele me dá a salvação. Né? E por isso que Jesus ele diz: aquele que quanto mais é perdoado, mais Ele ama. Às vezes falta a gente aceitar o perdão do Senhor, né, para amar mais Ele. Sim. Só um complemento. É interessante a parábola do filho pródigo mostrar que o pai aí representa Deus, né? E a alegria em sair correndo por um filho, por uma única pessoa que volta para casa, né? Por uma única pessoa que volta para casa. E até eu destaquei aqui, né? A questão, por isso que Deus se entristece com o pecado, né? Pois nos ama e compreende o mal que ele nos causa. E quando nós nos arrependemos e voltamos, ele se alegra. E em relação ao filho mais velho, eu até também anotei aqui que falando do filho mais velho, ele simboliza a perspectiva da justiça humana, né? Da justiça humana. E a justiça de Deus, ela vem acompanhada do perdão, né? Da alegria, pelo arrependimento. Sim. É uma história bem enfática, né? E que grava na nossa mente, nos chama atenção em vários aspectos, assim como vocês já colocaram, né? Ali, Jesus estava chamando a atenção daquelas pessoas do que os fariseus estavam fazendo de excluir as pessoas, né? E o Sidmar colocou bem em relação ao filho mais velho, porque às vezes nós achamos que estamos na casa do pai,
fazemos parte de uma comunidade religiosa, se trouxermos a comparação para cá. E mesmo assim nós podemos agir com indiferença com o nosso irmão, ter ciúmes, julgar aquele que saiu e voltou, mas ele pecou tanto e está voltando. Não, o que é isso? A gente, com esse olhar humano, julga, a gente afasta e muitas vezes exclui. Então, nessa lição, mais valiosa do que podemos imaginar, cada ser é mais valioso do que imagina. E não somos nós quem devemos colocar o grau, né, de importância de cada um. E nós fazemos isso, infelizmente. Né? Nós olhamos, mas nossa, o fulano, ele pecou tanto, agora volta todo arrependido, como se nada tivesse acontecido. Deus não vê assim. Deus vê com seu olhar de amor. Ali o exemplo do pai, como o Sidmar colocou, que corre, ele quebrou o protocolo de que é uma coisa que uma pessoa não fazia. O filho estava imundo, o filho estava sujo, se oferece para ser um servo. Ele, não, que servo? Traga a melhor roupa, sandálias, um anel que coloca no seu dedo. E meu filho estava perdido, ele foi encontrado, vamos festejar. E a lição fala sobre essa questão da alegria imensurável que nós devemos sentir por aquele que se arrepende. Nós não devemos olhar com olhar de julgamento, porque pecadores somos todos. E a gente começa a classificar tamanho de pecado e quantidade, muitas vezes. Mas para Deus não é assim. A alegria de Deus é daquele que se arrepende. Quando a pessoa entrega-se completamente ou se entrega novamente por erros que cometeu, é a alegria que Deus tem de tão grande que é essa questão, né? Que coisa maravilhosa essa lição nos trouxe, né? Nós temos que vigiar, porque mesmo sem rejeitar abertamente o Pai, nós podemos estar perdidos. Né? Exatamente. Então temos que estar vigilantes. Exatamente. Alegrando-se com júbilo, né? Alegria, júbilo, né? A própria palavra em si, né? Que é algo grandioso, né? Festivo, e nos remete, né? Ao texto central da lição, que é Sofonias 3,17. Né, nos remete, o que ele nos diz? Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria, assim como eu li logo no início, estou repetindo o texto aqui. Nós podemos, a lição nos trouxe, né, comparativos com outros textos também. No Salmo 149 fala que é um hino de louvor, de exultação, né? O versículo 2 do Salmo 149 diz: alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu rei, ó filhos de Sião, para que eles se alegrassem e exultassem, né, ao Senhor. E ele deseja, o Senhor deseja levar o nosso coração a transbordar de alegria. E ele próprio sente prazer na alegria e no louvor dos seus filhos. É isso que nós devemos fazer, louvar com alegria. E o louvar, queridos, vocês que estão nos acompanhando, não é apenas o cântico, louvor cantado. Porque tem tantas pessoas que não cantam tão bem e louvam grandiosamente ao Senhor. E nós devemos louvá-lo sempre. Nós somos chamados a cada dia a demonstrar o mesmo amor que Deus demonstra por nós também. Quando ele nos chama a exultá-lo, ele deseja que nós também possamos amar aqueles que estão ao nosso redor, que possamos refletir esse amor que nós conhecemos do Pai. Então, olha só, o Alan colocou que é um ganha-ganha, e é mesmo, porque aquilo que nós fazemos, da salvação que recebemos, reflete em júbilo na nossa vida, né? Em alegria por fazer. E é tão bom fazer algo de bom para alguém, né? Eu me sinto feliz. Parece assim, você pensar, eu vou ajudar alguém, fazer aquilo. Você fala, às vezes não está com tanta vontade, você vai, quando você volta, fala, puxa vida, o maior beneficiado fui eu. Por quê? Porque estamos refletindo de algum modo o amor de Cristo, o amor que ele demonstra por cada um de nós. E isso é algo realmente primoroso na nossa vida e que devemos praticar cada dia, né? Gostaria de falar algo aí, Ela? Gostaria sim. Essa relação ganha-ganha, ela teve um preço incalculável, né? Cristo entregando a sua vida por nós. Ainda aqui na lição de segunda-feira, alegrando-se com júbilo, né? Esse verso de Sofonias, quantas promessas num verso, né? Eu não tinha marcado na minha Bíblia, mas vai ficar lá.
né? E aqui vem mostrando a alegria e o prazer de Deus em redimir o seu povo, né? Então, se a gente pensar um pouco, o que nos traz alegria, satisfação, prazer? A gente investe tempo, investe recurso, não é? Agora, o que deixa Deus alegre é a remissão do seu povo. O que é a remissão? É as pessoas aceitarem a Cristo. É as pessoas passarem pelo processo de arrependimento e conversão. Então, do mesmo jeito que nós investimos recursos de tempo, Deus ele investiu tudo. A gente investe parcial, mesmo naquilo que a gente gosta. Mas ele investiu tudo. Para quê? Para remissão. Né? E ele diz que ele está no meio do seu povo. Né? Ele está no meio do seu templo. Né? Ele habita no meio de nós. Né? Para quê? Para nos tirar todos os medos. Né? Para nos dar alegria e também ele se alegrar. Então, a promessa de Deus ela é incrível, ela é impressionante. É um favor realmente merecido, por isso que se chama graça. E aqui a lição ainda ela vem mostrando um pouco da relação, né? O Sidmar falou, é o relacionamento. E dá o exemplo aqui de um casamento. Né? O marido faça o mesmo que Cristo fez pela igreja. O que o Cristo fez pela igreja? Ele deu a vida por ela. Então, e ele deu a vida por ela e ele amou se sacrificar. Né? Ele amou dizer na cruz, está consumado, porque ele cumpriu a missão daquilo que ele tinha vindo fazer nessa terra. Verdade. Só fazer uma observação, eu fiquei pensativo quando eu vi essa comparação aí de Cristo com a igreja, né? E nós estamos falando o título da lição da semana é agradando a Deus. Então eu falei, eu vou falar para que também gostaria de ser compreendido, né? Que eu não está na lição, então eu posso me antecipar aqui que ainda vamos falar sobre agradar a Deus ainda um pouquinho mais para frente. E eu acho que Deus, tenho certeza que Deus se alegra quando vê os seus filhos na sua casa de oração. Nós estamos fazendo a transmissão aqui virtual, que é maravilhosa, né? A pessoa tem oportunidade de ouvir hoje, né, no dia de sábado, mas eu acho que deveria ser em outros horários, sem ser horário de culto, para os de casa, né? É lógico que nós podemos compartilhar, podemos mandar para os parentes, para os amigos distantes, mas no dia de culto não pode substituir aqueles que podem, os de casa, de estarem na igreja. E com certeza, fazendo dessa forma, nós estaremos alegrando a Deus. Também. De estar reunidos com os irmãos. Estamos maior em comunhão, adorando a Deus na sua casa. Exatamente. E aí vem a questão, podemos realmente agradar a Deus? É possível agradar a Deus? E a lição ela trouxe alguns questionamentos, né? Ela colocou duas questões, coloca assim, como Deus poderia ser agradado? E a segunda questão, como os seres humanos podem agradá-lo, especialmente diante da nossa pecaminosidade? Algumas coisas nós já comentamos aqui, né? Nós somos preciosos para Deus e Ele se agrada imensamente por nós, por aquilo que nós oferecemos a Ele. E a lição nos chama a atenção que nós somos convidados, né, a agradar o Senhor oferecendo sacrifícios espirituais, fazendo a sua vontade, buscando por meio do louvor, de ações de graça, fazendo bem e compartilhando esse bem, como a gente já comentou até aqui. Então, Deus ele pode ser agradado por nós, seres humanos tão falhos e tão pecadores, porque Ele nos ama de tal maneira que mesmo com as nossas falhas, aquilo que nós oferecemos com coração sincero, coração arrependido, coração contrito e totalmente entregue a Ele, Ele aceita esse nosso louvor, mesmo tão falho. Porque nunca vai ser perfeito como é o dos anjos, né? Por exemplo. Mas nós ainda podemos agradar a Deus, né? Com sacrifícios de louvor, sacrifícios espirituais que a lição coloca, né? O texto de Provérbios que apareceu na lição, ele fala o quê? Que Deus se alegra com aquele imensamente por nós, por aquele que faz esses sacrifícios espirituais, porém ele detesta o caminho do ímpio. Aquilo que o ímpio
né? A pessoa faz propositalmente muitas vezes, mas ele trata com compaixão aquele que se arrepende. Até esse ímpio que faz coisas errôneas propositalmente, pratica o mal, né? Sabendo do que está fazendo, se ele se arrepende, Deus o trata com compaixão e amor. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse? E nós não conseguimos, com a nossa mente tão finita, compreender tão grande amor que Deus tem por nós, né? Mas Interessante que volta aqui a questão do relacionamento, né? Eu acho que em algum momento da nossa vida, ou nós mesmo pensamos, ouvimos. Essa semana eu ouvi uma pessoa falar que ele foi em determinado local e parece que ninguém ligou para ele naquele local. Ele sentiu-se excluído. E nós já ouvimos alguém falar que ninguém gosta de mim, né? E o conselho para essa situação, passe a gostar das pessoas, né? Aí você vai ver que muda, né? faz a sua parte, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas fulano não me cumprimenta. Mas você cumprimentou ele? Porque se cumprimentar, com certeza, vai receber um feedback aí também. E também de gostar. E assim como Deus nos ama tanto, né? E nós, dentro desse relacionamento, vamos, com certeza, tocados e de portas abertas, como a Vanessa falou, que Deus não se alegra do caminho do ímpio, com certeza nós vamos caminhar junto com ele nesse relacionamento, um agradando o outro, né? Porque o dele Deus é fiel. Amém. Pensando um pouco, parece que eu estou fugindo, mas eu vou voltar, né? Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. A gente olha ali aquelas pessoas, né? E o que aconteceu na vida delas, a gente fala assim, como pode? E muitas vezes a gente pensa que essas pessoas, elas tinham algo como se fosse um super-herói hoje para diferenciado. Gente, né? Mas, na verdade, eles permitiram a obra de Deus na vida deles, né? Quando a gente olha, no tempo de Jesus, os milagres que foram relatados, né? E olhando alguns que não foram realizados, como, por exemplo, ali com o jovem rico, mas aqueles que foram realizados. Por que foram realizados? Porque as pessoas permitiram a obra no coração delas. Tá? Trazendo aqui para a lição de terça-feira, podemos agradar a Deus? Nós já dissemos aqui, e é consenso, que Deus ele ama, independente do que eu faça ou deixe de fazer. Mas só que a lição vem dizendo que Deus se agrada de algumas pessoas, né? Então, olhando a galeria dos heróis da fé, os milagres de Cristo, né? As pessoas que participaram disso, elas se permitiram. Sim. Né? Algo aconteceu. Não foi que elas tinham mais, mas elas se permitiram mais. Não desistiram. Né? Não desistiram, a perseverança. E aqui fica muito claro na lição que Deus ele ama todos, mas ele se agrada das pessoas, né, que buscam a ele, né, e que realizam aquilo que é a vontade de Deus. Né? Por quê? Porque quando a pessoa ela está no mundo, ela está no pecado, Deus sabe que aquilo está fazendo mal para ela e para as pessoas ao redor dela. Então ele investe tudo, ele investiu tudo e continua investindo tudo. Né? Para quê? Para que aquela pessoa ela se converta, se arrependa, né? E encontre a verdadeira razão da vida, que é Cristo Jesus. Né? Então quando isso acontece, quando a pessoa ela permite, Deus se agrada dela. Né? Então aqui a gente começa a ver de uma maneira intrínseca, um pouco velada, mas a gente vê o quê? A obra que Deus quer fazer, né? E a obra que precisa ser testemunhada na vida de uma pessoa que passa a crer. Aqui nós temos fé e obra. Sim. Né? Aqui nós temos, aqui tem uma frase que diz assim, Deus não apenas se desagrada com o mal, mas ele se deleita na bondade. Agora, quem de nós pode praticar bondade sem ele? Né? Quem pode agradar a Deus se não for por meio de Deus? Né? É um contrassenso. Né? Então, as pessoas que se tornaram destaques na Bíblia, não é que ela é um destaque, mas é porque Deus fez a obra na vida dela. Sim. Né? E Deus ele se agrada de quem?
Então, tem uma categoria, ele ama todos, mas ele se agrada daqueles, né, que aceitam e se entregam e passam a viver o caminho que ele trilhou. Ah, ele é arbitrário? Não. Hoje eu te ofereço a vida e a morte, a bênção e a maldição. Tem 2 caminhos só, mas ele clama, escolhe, pois, a vida para que vivas. Aquele que escolhe esse caminho, ele se agrada. Sim. É isso que ele quer fazer. Tem vida plena, né? A vida plena. E aí nos remete já na sequência a pedras vivas, né? A lição traz isso, tem um hino que fala, né, sobre as pedras. Eu gosto daquele hino porque ele é muito reflexivo. E quando nós paramos nessa sequência aí de agradar a Deus, né, nós somos incapazes, assim como o Alan colocou. Mas quando nós nos sujeitamos à sua vontade, as nossas ações também mudam, porque nós estaremos vivendo sob o poder do Espírito que atua em nós. Olha que interessante. Né? Então, aqui, a obra redentora de Cristo, tudo que ele fez e ele faz em nosso favor, é para que nós possamos fazer o querer de Deus. Uma escolha própria. Ninguém é obrigado a nada. Temos escolhas. Mas o sacrifício de Cristo, né, e tudo isso que é colocado diante de nós, nos chama a atenção para que isso agrade a Deus. E por meio de Cristo, tão somente, nós podemos fazer sacrifícios reais de louvor. Sacrifícios reais de adoração, por meio de Cristo. A lição nos trouxe o texto de Romanos, que eu gostaria de ler ele, Romanos 8, no versículo 1, e diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós nos entregamos, não há condenação, porque nós o aceitamos, nós estamos sendo moldados a cada dia ao caráter de Cristo, através do poder do Espírito. O versículo 11 do mesmo capítulo 8 nos diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui está trazendo um contexto em relação à morte, né, da ressurreição, mas o que ele está dizendo? Este mesmo Espírito que atuou em Cristo, este mesmo Espírito que o fez ressurgir dentre os mortos, é o mesmo Espírito que atua em nós, se nós buscarmos fazer a vontade do Senhor, se nós aceitarmos o chamado do Senhor. Nós somos totalmente aceitos por Deus quando nós aceitamos Cristo. É impossível viver uma vida de cristianismo ou dizermos que somos cristãos se não aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não tem como, né? Pode aí falar. vem dizendo que somente pela fé podemos agradar a Deus, né? E em Pedro aí faz uma comparação interessante, né? Falando das pedras vivas, ele fala sobre a construção de um templo espiritual, em que a pedra angular, a pedra principal é Cristo. E nós somos as pedras vivas, né? Para nós continuarmos a termos vida, a nossa base tem que ser a pedra principal, que é Jesus. Sem ela, nós vamos ser seres inanimados, né? Sempre uma pedra. Sem vida. E outra situação que, falando em construção, que eu acho interessante, que cada um de nós somos únicos nessa construção. E temos um lugar específico moldado por Deus. É Deus que moldou o nosso espaço, o nosso local na sua igreja, né? E para assim habilitar-nos a cumprir a nossa função dentro da igreja, dentro da escola sabatina, dentro Da comunidade. da comunidade, de vários outros departamentos. Por mais simples, por mais humilde que nós tenhamos pessoas aqui no povo de Deus, ela tem uma função importante, né? Eu me lembrei agora do irmão Américo, que é pai da Lília, do Hermes. Ele tinha um aperto de mão tão firme. E aí, Sidmar, bom dia, tudo bem? Ele ficava à porta da igreja e eu nunca esqueci esse aperto de mão, que nos revigora, nos anima, né?
Então, todos nós temos uma função dentro da Igreja de Deus. E uma função, com certeza, importantíssima. Eu tenho uma equação aqui de 4 elementos que vai ajudar a gente a entender o que a gente conversou e o que estamos vendo aqui agora na parte final da lição, né? Isso eu aprendi com o pastor há décadas atrás, que foi pastor aqui de Catanduva, né? O pastor Ferrari, né? Que não está mais conosco, descansa no Senhor. A graça, ela é um dom, né? A fé, ela é o meio, né? E a cruz, ela é o método. Esses 3 elementos, eles formam a justificação. Né? O que é justificado? Justificado é livre da culpa. Sim. Por quê? Porque alguém pagou a culpa por nós. Né? Isso é justificação. Cristo pagou a culpa por nós. E o 4º elemento dessa equação são as obras, que nada mais são do que os frutos, ou o resultado. Né? Então, trazendo aqui para a lição pedras vivas, as pedras vivas do Senhor são pessoas que, por meio da fé em Cristo Jesus, receberam a graça. E como pedras vivas, nós somos lapidados. Sim. E esse é o problema. Nós queremos que Jesus faça tudo por nós, mas nós não queremos que Jesus esteja em nós. E essa é a obra que a lição aqui de quarta-feira ela vem mostrando. Né? Então, o pai ele precisa olhar para o Alan, e o pai não pode ver o Alan mais, porque o Alan é terrível, é pecador, é mau. Sim. Né? Então, quando nós passamos por isso e somos pedras vivas, como a Vanessa leu aqui Romanos 8, versos 1, né? E depois o 5, 8. Sidmar comentou 1 Pedro também, capítulo 2, né? Quando o pai ele olha para o Alan e ele vê Cristo, o Alan ele passa pelo juízo, né? E ele tem o quê? Ele tem a vida eterna. Essa é a grande questão. Redimido, né? Redimido. Né? E aí é que ele se alegra. Né? É aí que as coisas acontecem. Então observem que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Sem fé em Cristo, como a Vanessa também falou, eu vou parafrasear com um verso bíblico, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Essa é assim que funciona. Né? Agora, quando eu tenho filho e eu sou chamado, né, de filho de Deus ou filho do Espírito Santo, o que acontece? As pessoas não enxergam mais a pessoa que eu sou. As pessoas enxergam quem? Jesus Cristo. Né? Então, que sejamos pedras vivas. E tem uma questão fundamental aqui. Sou salvo pela graça, não preciso de nada. Realmente, eu preciso crer. Mas quando eu creio no meu Senhor, eu amo Ele, o que Ele me manda fazer, eu faço. Né? Então, as obras são o resultado de que Cristo vive em mim. Amém. A lição traz uma frase rapidinha aqui que vem de encontro com o que você está falando. Mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós. Quando nós nos distanciamos, quando saímos do caminho, corremos um risco Terrível. inimaginável, né? Um risco inimaginável. E a comunhão com Deus vai tornar isso para que possamos ser vitoriosos, né? Só com Ele, né? E o que você comentou é algo assim, tem virado um tabu num falso evangelho. A questão da vitória sobre o pecado. Você falou muito bem. Né? 1 João, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vários versos mostrando que aquele que está com Deus não comete os pecados conhecidos, como a Vanessa falou. Né? Os pecados de rebeldia. Né? Por quê? Porque tem uma conexão tamanha. Né? Nós, como galhos secos, estamos enxertados na videira. Sim. João, capítulo 15. Né? É isso que ele propõe. Né? E é isso que ele garantiu na cruz, remissão dos pecados e vitória sobre os pecados. Né? E aí as pessoas pensam assim, não, é impossível eu ter vitória sobre esse tipo de pecado. Mas só que se eu tenho fé na palavra que Deus fala, eu teria vitória sobre isso. Agora, se eu não creio, eu não teria vitória. E a obra ela é redentora constantemente. Né? Deus quer fazer essa obra em nós, né? Não apenas por nós, mas em nós, né? Para que nós sejamos transformados a cada dia e cheguemos, né, à semelhança mais constante de Deus aí. E aí nós vamos caminhando, né, para o final, passa tão rápido, né? E a gente vai se empolgando e traz assim um alvo digno, né?
Quem é digno de receber essa graça, de quem é digno de receber esse amor? Nós já falamos, volto a repetir, que nós somos muito valiosos, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele tomou tempo em criar o ser humano no 6º dia da criação, em formar o homem, né, conforme a sua imagem e semelhança. Então nós temos um valor muito grande, um valor no qual nós nem imaginamos. E a nossa mente não consegue mensurar como é grande esse amor. E o mesmo amor que Deus demonstra por cada um de nós, Ele deseja que nós demonstremos ao nosso semelhante também. Isso também agrada a Deus, quando nós nos amamos uns aos outros. E posso deixar até uma questão aqui para a gente pensar, né? Como que nós valorizamos as pessoas e demonstramos que eles são alvos dignos do amor de Deus? Você tem feito isso na sua vida? Será que eu tenho feito? Será que nós temos colocado as pessoas para cima ou temos colocado elas ainda mais abaixo? E não temos mostrado a elas que elas são dignas desse amor e que elas são grandiosas aos olhos de Deus, né? Muitas vezes nós fazemos tão ao contrário. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, né, de uma pessoa, uma influencer cristã, e ela disse que ela estava comendo num restaurante, na hora eu até assustei, né? Que ela falou que estava comendo, ela deu um grito no restaurante. E o garçom veio rapidamente ali para atender e falou assim, olha, tem algum problema com a sua comida? Tem alguma coisa errada no prato, a gente substitui. Ela falou, não. Pelo contrário, eu nunca comi algo tão maravilhoso na minha vida. E ele olhou para ela, disse que estarrecido, falou, por favor, chame o cozinheiro desse restaurante. Eu quero falar com ele. E o restaurante ficou empolvoroso ali. E ele falou, olha, esta mulher deu um grito de alegria pela comida que nós preparamos. Ela falou, foi algo assim, simples, mas eu fiquei tão feliz que talvez alguém não disse que aquela comida era tão boa. Estou dando um exemplo aqui, mas nós temos tantos na vida, né, de alvos do amor de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos na posição de superiores a alguém. Nos colocamos como sabedores da verdade e que nada nos abala em relação a isso. E quem está abaixo de mim, pouco sabe, o pouco é tão importante. E aqui nós devemos, Jesus está mostrando, né, a palavra de Deus está nos mostrando que nós somos importantes, mas também devemos nos importar com quem está ao nosso redor. É forte, porque nós julgamos que amamos. Eu aprendi, eu amo o meu semelhante. Mas será que amamos mesmo? Né? A palavra nos coloca que é fácil amar aqueles que nos amam, aqueles que estão ao nosso redor, mas é aquele que te calunia, aquele que passa você para trás, aquele que fala mal de você, te distrata. É fácil amar? Não é, mas também é um alvo digno do amor de Deus essas pessoas. E aí nós paramos para analisar, Senhor, me transforma, né? Porque nós precisamos de transformação constantemente, né? Podem comentar o que vocês desejarem aí. Você falou muito bem, Vanessa, e você me fez lembrar aqui de algumas orações que eu fiz durante muito tempo, né? Pedindo paciência a Deus, né? Com uma fase dos meus filhos, né? Eu costumava dizer que eu tinha ali o furacão, o tsunami e o terremoto, né? Na mesma época, né? E na minha devoção pessoal ali nas primeiras horas da manhã, clamando a Deus ali, né? Para ter paciência. Mas a gente pede paciência para que não aconteça nada de diferente. E eu comecei a observar que parece que era igual ou pior. Sim. Né? Mas, na verdade, Deus estava dando oportunidade para eu exercer a paciência. Porque se ocorresse tudo muito bem, eu não ia exercer a minha paciência. Deus, Ele é amor. E quando Ele restaura a nossa vida, a imagem e semelhança deles, o que tem que ser? Amor. Não pode ser diferente. O egoísmo, ele é retirado. A raiva, o ódio, a vingança, esses sentimentos de justiça própria, eles são retirados de nós. Então fica o amor. Só que, para viver no amor, o que acontece? Né? As pessoas talvez vão me trair, vão falar mal de mim, da minha família, vão me perseguir, vão, enfim. Né? Às vezes tem algo que realmente errei, enfim. Mas é nesses momentos que a gente verifica se o amor de Deus está em nós ou não. Né? É no momento da prova.
Às vezes, como foi aqui, se eu não me engano, foi o Sidmar, né? Em relação ao filho mais velho da parábola do filho pródigo, né? Ele achava que ele estava tudo bem na casa do pai, mas ele foi provado, Sim. né? E nós somos provados o tempo todo. O tempo todo nós somos provados, né? Por quê? Porque somos pedras vivas e Deus ele vai lapidando, né? Vai esculpindo, né? E isso dói, Sim. né? Crescer dói, né? Sim, e assim, o que a gente vê que enquanto o mundo está deturpando muitas palavras, né, chave da Bíblia, nós precisamos entender que amor é uma decisão. Quando o pecado entrou, o filho decidiu vir. O pai não obrigou ele, né? Então, o amar é decisão. Então, me fizeram mal. Eu preciso decidir racionalmente e Deus me dará poder para que eu não pague com a mesma moeda, para que eu possa amar aquelas pessoas, né? E assim, resumindo, nós vimos aqui na lição, né? Jesus por mim, Jesus em mim, e esse último ponto é Jesus através de mim. Né? Amando não interessa quem seja. Sim. Um desafio impossível quando eu olho para mim, mas completamente possível quando eu olho para Cristo. Só concluindo, já estamos aí finalizando, nós vimos várias vezes aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o quanto de fé? E a lição até menciona a cura de um jovem possesso, né, que nós sabemos. O quanto de fé que nós vamos agradar a Deus. Aqui diz assim, que a fé necessária é aquela que reconhece a minha insuficiência. Essa é a fé necessária. E a total dependência de Deus. De Deus. É aquela que reconhece que por você mesmo você nada pode fazer. Isso mesmo. Que você é dependente, como dizem em número, gênero e grau, de Deus, né? Sim. Essa que é a fé necessária. Exato. Você colocou essa questão do menino, né? Que nós estamos falando desse amor, o alvo digno do amor de Deus, né? Quando o pai traz o filho, ele fala, olha, falei com seus discípulos e eles nada fizeram, né? Não aconteceu nada. E o que Jesus diz, né? Que eles estavam ali com ele, né? E tinham tão pouca fé para poder expulsar o demônio do corpo do menino. E Jesus faz aquilo com amor, né? Alguém que estava ali sofrendo, alguém necessitado. E ele não julgou a fé do pai, né? De falar assim, olha, aumenta a tua fé, depois você volta até mim, né? E o pai pede, Senhor, me ajuda a crer que o Senhor vai fazer algo, me ajuda na minha falta de fé, né? Na minha pequenez. E é como o Sidmar colocou, né? Ele reconheceu que ele era insuficiente, mas ele falou, eu creio que o Senhor vai fazer algo. E realmente, né, Jesus expulsou o demônio do corpo daquele menino. Então, ele aceita como nós estamos, mesmo na nossa pequena fé. Ele nos chama, né, a adorá-lo, a fazer a sua vontade, a amá-lo intensamente e demonstrar esse amor aos outros. Jesus ali, né, poderia ter falado assim, meus discípulos não resolveram, tudo bem, então deixa isso para lá. Não, ele demonstrou amor por alguém que estava sofrendo. E é como eu disse logo ao iniciar este tema, né? Como nós temos agido com aquele que está sofrendo, com aquele que é o nosso próximo, com aquele que passa, né, por essas dificuldades, ou dificuldades semelhantes às nossas, ou piores que as nossas, e como nós estamos agindo, né? E o texto em Romanos 12 traz, né? Amem uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão, né? Infelizmente, no mundo em que nós vivemos hoje, muitos irmãos estão aí que nem se entendem. Mas é tão bom quando convivemos, né, em união, né? Lembro de outra música, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E nessa questão, ao amar, ao ajudar, crescemos todos juntos. Olha que interessante. E a nossa fé também, ela cresce, porque a gente está ali convivendo, compartilhando experiências, estando em comunhão. E devemos sempre lembrar, todos somos alvos dignos do amor de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Gostaria de concluir mais alguma coisa, Alain? Para a gente ir finalizando. O nosso tempo está praticamente esgotado. Eu gostaria de ler, deixar minhas últimas palavras, na verdade não são minhas, mas o último parágrafo da lição de sexta-feira resume muito bem tudo que foi recapitulado aqui hoje. Se permitirmos,
Ele se identificará de tal forma com nossos pensamentos e propósitos, moldará de tal maneira nosso coração e mente, em conformidade com sua vontade, que quando lhe obedecermos, estaremos apenas seguindo nossos próprios impulsos. Mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós. Essa é a promessa que seja uma realidade para mim e para você, que Deus te abençoe. Amém. Sidmar? Concluindo, Deus salva as pessoas não em pecado. Ele as salva do pecado. E não deixe de perder a esperança. Deus trata a mim e a você como homens e mulheres amados. E únicos, né? Nós somos amados de Deus. Amém. Amém. Agradeço aos meninos, ao Alan, ao Sidmar, agradeço a você que esteve conosco participando do estudo da Palavra do Senhor. E nunca se esqueça o quão importante você é para o Senhor. E tudo na sua vida deve estar ligado a servir ao Senhor, a segui-lo, a fazer a sua vontade. Busque na palavra, busque aprender a cada dia mais e mais do Senhor, para Ele cada dia aumentar a nossa fé, o nosso amor, a nossa comunhão com Ele e com os nossos semelhantes também. Que o Senhor o abençoe e que grandes bênçãos recaiam sobre a sua vida. Até a próxima.